Você já reparou como é fácil apontar o dedo? A culpa é da crise, da infância, do outro. É sempre algo fora, alguém fora, um motivo externo. Mas e se esse hábito silencioso de culpar estivesse te mantendo exatamente onde você não quer estar? Neste vídeo vamos falar sobre um dos ensinamentos mais desafiadores e libertadores do Ho'oponopono. Assumir 100% da responsabilidade por tudo o que aparece na sua vida. Sim, tudo. Mesmo aquilo que parece injusto. Mesmo aquilo que você nunca imaginou ter causado. Dr. Hew Len, psicólogo havaiano, curou dezenas de pacientes psiquiátricos sem sequer falar com eles. Ele não procurava culpados. Ele não analisava comportamentos. Ele limpava dentro dele. E à medida que ele limpava, a realidade ao redor dele começava a mudar. Sem esforço, sem controle, sem cobrança. Hoje, eu te convido a experimentar o que acontece quando você solta o hábito de culpar e escolhe olhar para dentro. Porque quando você para de apontar o dedo e começa a repetir, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, a vida começa a fluir. No Ho'oponopono existe uma afirmação simples, mas que transforma tudo. Você é 100% responsável por tudo o que aparece na sua vida. Essa ideia parece pesada à primeira vista. Afinal, como posso ser responsável por algo que não provoquei conscientemente? Pelos conflitos, pelas doenças, pelos problemas que surgem do nada? Mas o que o Dr. Hew Len ensinava vai além da lógica. Ele dizia que tudo o que aparece na nossa experiência está conectado a memórias que carregamos, muitas vezes inconscientes, ancestrais, invisíveis. Essas memórias se manifestam como padrões repetitivos, relacionamentos difíceis, falta de prosperidade, desconfortos físicos ou emocionais. E o que fazemos quase sempre é procurar um culpado, um responsável fora de nós. Mas esse hábito nos mantém presos. Quando você culpa, você entrega seu poder. Quando você assume, você começa a limpar. Foi isso que Dr. Len fez ao trabalhar com criminosos internados em um hospital psiquiátrico. Ele não os tratava como culpados. Ele se perguntava: o que há em mim que criou essa experiência? E então ele limpava. Através da repetição silenciosa de 4 frases simples, ele observava a realidade mudar ao seu redor. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Não é sobre aceitar abusos, nem negar responsabilidades alheias. É sobre libertar-se da prisão interna da culpa e do controle. Porque quando você para de culpar, você começa a fluir com a vida, em vez de resistir a ela. Culpar é um hábito invisível. Às vezes, nem percebemos que estamos fazendo isso. É quando dizemos, se ele tivesse agido diferente, se ela me compreendesse, se o mundo fosse mais justo. Culpamos o passado, culpamos o outro, culpamos até a nós mesmos de forma silenciosa, com vergonha, autocrítica e peso. Mas o que o Ho'oponopono nos convida a fazer é algo radical: parar de procurar culpados e começar a limpar. Dr. Hew Len ensinava que tudo o que aparece na sua vida está ali por uma razão, mesmo o desconforto, mesmo o que parece injusto. E essa razão não é racional, é energética, é memória. Ele dizia, se algo chega até mim, é porque há algo em mim que precisa ser purificado. Não é sobre ser culpado por tudo, é sobre assumir a oportunidade de libertar tudo. E quando você faz isso, algo incrível acontece. O seu foco sai do outro e volta para o único lugar onde há poder real, dentro de você. Não para controlar, mas para soltar. Culpar aprisiona, limpar liberta. E a libertação começa com 4 palavras: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Quando você culpa, cria uma barreira invisível entre você e o fluxo da vida.
É como nadar contra a correnteza, cansando o corpo, sufocando a alma, sem sair do lugar. Dr. Hugh Len dizia que toda vez que apontamos o dedo para fora, perdemos a chance de limpar o que está dentro. E é dentro que a transformação acontece. Ele trabalhava em um hospital psiquiátrico com pacientes considerados perigosos, irrecuperáveis. Mas ele não os via como monstros. Ele os via como oportunidades de limpeza. Se esses homens estão diante de mim, ele dizia, é porque algo dentro de mim os atraiu, e eu escolho limpar isso. Ele não os culpava, ele assumia. E esse simples ato, assumir, começou a dissolver a tensão no hospital. Pacientes que viviam trancados passaram a circular. Profissionais que estavam sempre doentes começaram a melhorar. Nada havia mudado por fora, mas tudo havia mudado por dentro. Quando você para de culpar, não é o outro que muda, é você que deixa de carregar pesos invisíveis. E nessa leveza, o inesperado começa a acontecer. Caminhos se abrem, pessoas mudam, curas acontecem. Mas nada começa do lado de fora, tudo começa com um sim interno. O sim de quem decide, eu não vou mais resistir, eu vou limpar. A mente condicionada quer entender, ela quer encontrar quem errou, onde errou, por que errou. Mas no Ho'oponopono, o foco não é o erro, é a limpeza da memória que gerou aquele cenário. Dr. Hugh Len dizia que não há nada lá fora para consertar. Tudo que você vê, ouve, sente, está se manifestando a partir das memórias que vivem em você. E isso inclui a dor, o conflito, a escassez, a culpa. Essas memórias não precisam ser analisadas, elas só precisam ser entregues. Entregues à parte divina que vive em você e que sabe o que fazer com elas. Você não precisa entender a causa da dor, nem lembrar do momento em que tudo começou. Você só precisa dizer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Essas palavras não são dirigidas ao outro, são para você mesmo, para a sua criança interior, para o seu inconsciente, para tudo que vibra dentro de você sem que você perceba. E a beleza disso é que a vida começa a fluir novamente sem esforço. Não, porque o mundo mudou, mas porque você parou de lutar com ele. Culpar é manter a ferida aberta, limpar é deixar a luz entrar. Dr. Hugh Len dizia, culpar é resistir, limpar é permitir. E a vida responde a quem permite. Muitas vezes, achamos que estamos presos a uma situação por causa do outro. O parceiro difícil, o chefe injusto, a família complicada. Mas quando você silencia o julgamento e começa a limpar, percebe que a prisão nunca foi externa. Ela estava nas memórias que você carregava e que agora, finalmente, começam a se dissolver. O mundo não muda porque você grita. Ele muda porque você muda a vibração com que está presente nele. Você entra em um ambiente mais leve. A conversa que sempre termina em briga. Dessa vez, termina em silêncio. A dor que te impedia de dormir parece ter afrouxado. Você não fez força, não pressionou ninguém. Você apenas limpou. E isso, no Ho'oponopono, é tudo. O poder está no invisível. No momento em que você decide, eu assumo o que vibra em mim, e eu me liberto disso agora. Essa libertação não exige tempo, exige decisão, não exige luta, exige entrega. E a entrega começa com a humildade de soltar o controle e repetir, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pare um instante e olhe para a sua vida. Observe o que tem doído, o que tem se repetido. Observe os nomes, as situações, os ciclos que insistem em voltar. Agora, em vez de perguntar, por que isso ainda acontece comigo? Tente outra pergunta. O que há em mim que precisa ser limpo? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco do controle e abre espaço para o milagre.
Dr. Hugh Len repetia essas palavras o tempo todo, antes de uma conversa, antes de entrar em uma sala, antes de responder a um e-mail. Ele não esperava o conflito chegar para começar a limpar. Ele limpava antes. E é isso que te convido a fazer. Antes de tentar consertar alguém, antes de exigir que a vida mude, limpe. E você vai perceber que muitas das situações que te prendiam simplesmente deixam de existir. Ou mudam de lugar dentro de você, ou perdem a força. A vida começa a fluir não quando tudo está resolvido, mas quando você solta a ideia de controle e aceita a responsabilidade energética por tudo que aparece. Culpar é olhar para fora e ficar. Limpar é olhar para dentro e seguir, e seguir. É tudo o que a vida quer de você. Agora, apenas pare. Por um momento, desligue-se do que está fora. Não importa onde você esteja, esse instante é seu. Totalmente seu. Se puder, encontre um espaço calmo. Sente-se com a coluna ereta ou deite-se confortavelmente. Feche a porta. Respire fundo. Permita que o mundo desacelere por alguns minutos. Sinta o chão sob seus pés. Sinta o apoio das suas costas. Sinta a temperatura do ar. Talvez existam ruídos, pensamentos, tensão. Tudo bem, não tente mudar nada, apenas repare. Você chegou. Feche os olhos e leve com delicadeza a mão ao centro do peito. O toque desperta. Traz para o agora. Respire profundamente, inspirando pelo nariz. Segurando um segundo e soltando pela boca. Mais uma vez. Inspirando, segura, solta. Sinta o seu corpo começar a ceder, soltar, amolecer. Você não precisa fazer nada agora, apenas permitir. Imagine, se quiser, uma luz suave à sua volta. Essa luz pode ter a cor que sua alma escolher. Ela envolve você com carinho, como se dissesse: está tudo bem, eu estou com você. Agora comece a repetir comigo, com suavidade, com intenção, em voz baixa ou apenas em pensamento. Sinto muito pelo que vibra em mim e trouxe essa dor, pelas memórias que carrego, sem saber que carrego. Me perdoe pelas vezes em que culpei a vida, os outros, a mim, pelas vezes em que acreditei que a dor vinha de fora. Te amo, amor por cada parte de mim que foi esquecida. Amor por cada memória que agora pode ser libertada. Amor por mim. Por estar aqui, sou grato. Por essa chance de limpar, por esse silêncio, por essa escolha. Continue no seu ritmo, no seu tempo. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. A cada repetição, imagine que algo se dissolve, como névoa ao sol, como um peso que evapora. Não force. Apenas permita. Agora, traga à sua mente uma pessoa que você tem culpado. Pode ser alguém do passado ou alguém do presente. Talvez até você mesmo. Imagine essa pessoa diante de você, sem defesas, sem palavras, apenas presença. E diga com o coração: sinto muito, me perdoe, te amo. Sou grato. Você não está perdoando o comportamento dela. Está limpando o que essa experiência ativou em você. Essa é a chave. Não se trata de consertar ninguém. Trata-se de libertar você, de devolver a paz para dentro. Continue. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Agora, leve a atenção para alguma parte do corpo que esteja desconfortável. Um aperto, um incômodo, uma tensão. Leve as palavras para esse ponto, como se você estivesse sussurrando cura para essa parte de você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E agora, imagine que o chão sob você começa a desaparecer e que você flutua, leve, como uma folha, sem peso, sem pressa. Você flutua sobre paisagens que conhece e sobre memórias que talvez nem lembre. E vai, dizendo: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você não precisa ver nem entender.
Só precisa permitir que a luz que está em você limpe o que está no escuro. Continue por mais alguns instantes. Respire, repita, permita. Se alguma emoção surgir, acolha. Se vier o choro, deixe. Se vier o silêncio, abrace. Tudo é bem-vindo aqui. Tudo pode ser entregue. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. E agora, aos poucos, vá voltando. Sinta novamente o seu corpo, seus pés, suas mãos, o som ao redor. Mas perceba, algo mudou. Talvez não fora, mas dentro. Você acaba de soltar um pedaço de culpa. E onde havia peso, agora existe espaço. E nesse espaço, a vida pode finalmente fluir. Culpar é como segurar uma corda esticada com força, esperando que o outro solte primeiro. Mas a verdade é que a libertação começa quando você solta. Durante essa prática, talvez você tenha percebido como é leve simplesmente limpar, sem lutar, sem acusar, sem buscar explicações. No Ho'oponopono, a paz não vem de entender tudo. Ela vem de aceitar que a memória pode ser solta, mesmo que você não lembre qual é, mesmo que não saiba como começou, mesmo que tudo ainda pareça confuso. Dr. Hugh Len nos mostrou que quando paramos de culpar e começamos a repetir essas 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, algo sutil acontece. A realidade ao redor começa a se reorganizar. Você se sente mais leve. As pessoas não te afetam da mesma forma. Você para de repetir as mesmas conversas. A vida começa a fluir. Isso não é místico, é real. Porque o que muda não é o mundo. É o espaço que você ocupa dentro dele. E esse espaço, quando limpo, atrai outras vibrações, aproxima novas pessoas, inspira novos começos. Então, da próxima vez que algo te ferir, em vez de perguntar, por quê? Isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso limpar agora? E limpe, sem esforço, sem cobrança, com amor. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe. Alguém que você ama pode estar se afogando em culpa e talvez esteja esperando por essa luz. Inscreva-se no canal Estado Zero. Ative o sininho para continuar essa jornada. E se quiser deixar um comentário, escreva. Eu escolho soltar, eu escolho limpar. Porque quando você para de culpar, o que antes era pesado começa a respirar. E você, enfim, volta a viver.